Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Olá, queridos forasteiros, eu sou Fernando Arazão e este é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters e que você encontra no seu agregador de podcasts favorito, no nosso site www.foradomeio.com.br, nas redes sociais como @Fora do Meio Podcast no Facebook ou Instagram, ou Fora do Meio Pod no Twitter. Lembrando que você sempre pode colaborar conosco através do e-mail foradomeiopodcast@gmail.com. No episódio de hoje eu recebo alguns convidados para discutir comigo um tema que muitos de nós têm experiência própria nesse assunto. A gente vai discutir, afinal, o que é ser uma criança viada. Mas antes de entrar nessa discussão, a gente tem alguns recadinhos muito importantes. Esse episódio ele é patrocinado pelo Lucas Albuquerque, pelo Gilberto Lima e pelo Matheus Sampaio. Eu quero agradecer demais essas pessoas que continuam colaborando conosco todos os meses. E se você, como eles, também gosta muito do trabalho que eu faço nesse podcast e quiser me ajudar a manter todas as finanças desse podcast equilibradas, você pode me ajudar através das nossas plataformas de financiamento coletivo, que são o Catarse, no www.catarse.me/Fora do Meio, no Apoia-se, que é apoia.se/Fora do Meio, no aplicativo de pagamentos PicPay com @Fora do Meio Podcast e agora também diretamente na nossa página do Anchor. Porém, a página do Anchor só recebe doações em dólar, então você de fora do Brasil consegue utilizar essa plataforma para fazer a sua doação mensal para o Fora do Meio. Nas outras plataformas que eu citei, você tem planos de assinatura que começam a partir de R$1 e com R$1 por mês você me ajuda a manter todos os gastos desse podcast. Você também pode e deve colaborar comigo se inscrevendo nas nossas redes sociais, acompanhando a gente tanto nas nossas redes sociais quanto nos agregadores onde a gente está e também, claro, se inscrevendo no nosso canal do YouTube, né? Você que escuta a gente pelo YouTube pode comentar, pode dar like nos vídeos e se você nos ouve através de algum aplicativo da Apple, dá 5 estrelas pra gente, faz um comentário na nossa página do iTunes, porque tanto a Apple quanto o YouTube usa esses critérios de comentários e avaliações para poder divulgar o Fora do Meio para novos ouvintes. E nesse período de quarentena a gente está fazendo uns episódios um pouquinho mais leves, um pouquinho mais divertidos para poder dar aquela distraída em você que está aí em isolamento, né, em casa, procurando conteúdos leves. Então a gente reformulou um pouco tudo que tinha planejado para esse semestre, para dar um pouquinho esse respiro para você que está precisando. E sem mais delongas, bora fazer essa discussão para ver se, afinal, será que são só os adultos que ficam vidrados em achar comportamento das crianças e classificá-las como uma criança viada? Será que essa nossa cobrança por um comportamento heteronormativo já acontece desde a infância? Vem discutir comigo no Armário Aberto. Armário Aberto. E no Armário Aberto desse episódio eu tenho a honra de receber 3 pessoas para conversar comigo sobre esse tema que vai ser muito interessante. Meninos, eu vou pedir para vocês, por favor, se apresentarem para nossa audiência. Oi, gente, meu nome é Otávio Fernandes, eu sou host de um podcast que chama Toxicológico, junto com a Marília, nós apresentamos juntos. Eu tenho 20 anos e sou virginiano, uma pessoa muito chata e não sou nada organizado. Meu nome é Y, tô aqui de volta pela segunda vez, muito obrigado pelo convite. Eu sou host do podcast Conteúdo Y e do blog. Tenho 30 anos, sou uma pessoa que sou bem cagada da vida de dates e tal. E eu relato isso nos blogs e no podcast, enfim, estamos aí. Eu sou o William, eu sou o host do podcast Meu Cachorro Vênus Foi Roubado, onde a gente divide a mesa, eu, a Lana e mais alguns amigos. Tenho 35 anos, sou casado, tenho um filho de 12, trabalho em uma ONG, cuidando de crianças em situações vulneráveis. E é a primeira vez que eu tô aqui no podcast com o Fernando. Eu já conheço ele de outros carnavais. Não conta. E aí eu fui convidado porque eu tenho algo em comum com o pessoal. Eu não sou homossexual, sou hétero, mas realmente tenho algo em comum com eles. Pois é, gente, o William tá aqui para mostrar que nem toda criança viada está fadada a ser realmente
um adulto homossexual. E a gente vai conversar sobre isso hoje, a gente vai contar um pouco essas histórias e eu espero de verdade que você que esteja ouvindo se divirta um pouco, apesar do assunto ser sério, porque pra gente dar uma desanuviada, né, nesse clima tão pesado que está nesses últimos dias. E meninos, vamos começar direto já do começo. Eu quero saber de vocês, numa escala de 0 a 10, quão criança viada vocês foram? Ai, difícil, mas... Considerando 10, viadíssimo, assim, muito, muito, muito fiado, assim. 18. 18? Eu não sei me julgar, mas talvez 7. Eu acho que, no caso, também seria uns 6, 7 por aí. Olha só. Bom, gente, na verdade, assim, eu acho engraçado esse termo criança viada, porque quando eu pensei em fazer esse episódio, era justamente pra brincar com isso, porque muitas vezes que eu me lembre de eu ter sido julgado como uma criança viada, eu tava só sendo uma criança. Sim. Pelo menos eu vi, assim, depois parentes, primos e etc, tendo atitudes muito parecidas e todos eles héteros, quer dizer, estavam sendo crianças, né, sendo livres, sem essa nossa visão de tipo, isso pode significar alguma coisa. E eu quero começar perguntando pra vocês, que comportamentos vocês lembram, assim, que foram marcantes pra vocês, que caracterizava esse comportamento de criança viada? Olha, quando eu tinha cerca de 10 anos, não que isso seja um rótulo gigante, todo mundo que escuta determinada música é viado. Não é isso, mas eu... Se for Madonna, é sim. Britney também. Com exceção da Madonna. Bom, mas eu tinha cerca de 10 anos, mais ou menos, e a minha avó era minha catequista. Vou contar uma curta história aqui. Minha avó era minha catequista, e aí eu fiquei enchendo muito o saco dela pra poder me dar de presente de aniversário um CD da Lady Gaga. E aí, porque eu era muito fã, eu colocava a Lady Gaga pra tocar e tal, e sempre quando eu via na MTV e tal, eu sempre ficava dançando mesmo, gente, fazendo performance e tudo, com 10 anos. E aí a minha avó me deu... Só um choque que eu tomei aqui, porque a infância dele, 10 anos, Lady Gaga. Então, Lady Gaga, eu já tava na faculdade, sabe? Eu tô com esse mesmo pensamento, eu tô pensando assim, como assim? Pera, 10 anos, meu Deus, como assim? Que idade eu tenho? Gente, mas sério, é mais ou menos essa idade. Eu acho que era pra... Minha avó morreu, eu tinha 12 anos, e foi com 10, 11 anos, mais ou menos. E aí, ela pediu R$1 pra cada pessoa da catequese e me deu esse CD do Lady Gaga. É assim, eu tenho vários outros, mas eu acho que esse foi o que mais me marcou, sabe? Sim, a igreja católica te ajudando a ser viado. Exatamente. Minha avó mal sonhava que ela tava me influenciando. Pois é, olha só. Gente, então é isso, Otávio. Muito obrigado pela sua participação. Não quero mais ouvir suas histórias, tá? Eu cresci num ambiente que era periférico, Diadema, então eu dava um jeito de conseguir ser viado ali. Então, por isso que eu falo que eu sempre fui muito viado, porque eu dava um jeito de enviadar alguma coisa, dar algum viés viado. Quando eu era criança, eu assistia muito Cavaleiros do Zodíaco. E aí... Isso aí todo Não mundo, tem nada mais né? viado. Cavaleiros do Zodíaco é muito gay. Eu tava reassistindo esses dias, extremamente gay, mas enfim. Eu assisti aquilo e eu amava o Cavaleiro Rosa, que era o Shun, né? E ele tinha uma aparência meio andrógina, meio feminina, o cabelo longo e tal. E eu adorava aquilo. E aí um dia, acho que era algum Natal e tal, e eu pedi um boneco do Cavaleiro Zodíaco. E aí minha mãe falou, comprei o azul, né? O verde lá, que era o Shiryu. Eu não gosto desse, eu gosto do rosa. E aí eu acho que minha mãe começou a desconfiar nesse ponto, assim, tipo meio... Por que você gosta do rosa? Porque ele é o mais legal, o mais bonito. Então, assim, eu acho que eu sempre dava o toque enviadava, assim. E muito, por exemplo, dançava El-chan. Todo mundo dançava El-chan. Nossa, El-chan foi minha vida. Sim, tipo, todo mundo dançava El-chan. E, tipo assim, a música é uma baixaria. Ele fez a cobra subir, estou no ar, ordinária, tô todo molhadinho. É uma baixaria, as crianças dançavam. E os adultos não maldavam a gente. Sim. Mas aí, na minha cabeça, eu era Carla Pérez, assim, fora, fingia que era jacaré. Ficava na posição do jacaré no meio, assim, das minhas primas. Mas eu, assim, nossa, eu danço muito melhor. Só Carla Pérez, assim, na minha cabeça, por fora. Mas eu dava meus pulos pra poder ser viado. Mas pensando na sua história, quando eu era um pouquinho mais novo, gente, é muito engraçado isso. Tipo, a minha mãe falou que eu era muito pequenininho e eu dançava colocando a mão no joelho, sabe quando você dança meio desengonçado? Dançando aquela música bom, xim, bom, sabe? Sabe? Ela falou que eu sempre fui de ficar colocando a mão no joelho e dançando, assim.
Tipo, eu até chamaria ela aqui, mas não quero não. Melhor deixar quieto, né? Eu acho que a memória mais... Tipo assim, eu não tenho essa memória. Me contam e eu acredito. Eu acho que ninguém... É isso. Me conta, eu não lembro. Mas quando eu era muito pequeno, tinha um programa no SBT que essa pessoa aí de 20 anos, esse Otávio, jamais vai saber o que é, que se chama Em Nome do Amor. Nossa. Eu ouvi falar. E o Em Nome do Amor era, tipo assim, um programa que fazia muito sucesso. E era o Silvio Santos meio que alcovitando vários casais lá e fazendo todo mundo se pegar. Era tipo um beija-sapo de velho, assim, só tinha É o velho. Tinder da nossa época. Era o Tinder da nossa época. Baracaria. E era tudo ali pelo apresentador, o Silvio, né? Que na época era bom, não era cancelado, não era um monstro, mas enfim. E aí, quando eu era criança, me falam pra mim, não sei, botam essas palavras na minha boca, tô aqui falando de inocente. Mas eu falava que todos os homens eram meus namorados. Tipo assim, eu falava assim, nossa, esse é meu namorado, esse é meu namorado. E aí eu pegava e fazia uma brincadeira que falava assim, minhas calças caíram. Eu tirava as calças pros caras na coisa. Meu eu sei que Deus. foi virando tipo um evento lá em casa. As Criança pessoas se é. reuniam. Minhas tias começaram a se reunir, tipo, 3 tias e a família pra ir assistir eu vendo O Nome do Amor, assim, tipo... E minha mãe achava que eu não ia ser gay, né? Todo mundo, meu Deus do céu. Aí uma Na hora vez que saiu do armário, o impacto veio. Ainda teve impacto, né? Aí minha tia me conta hoje que minha mãe falava pra ela assim, ô, Aninha, você acha que o Y vai ser gay? Porque ele só fala que homem é namorado, né? Aí minha tia, é coisa de criança e tal, não sei, enfim. Sim. E você, William, qual que é a sua história de mais marcante? Quando eu era pequeno, eu não gostava de ficar perto dos meninos, brincar com eles, porque eu achava que eles tinham brincadeiras violentas, ficavam se batendo. Sempre aquele negócio de lutinha, não sei o quê. Eu não gostava, eu gostava de ficar sentado e conversando. Então eu geralmente ficava perto das meninas, sentado, conversando. E essa parte de dançar também teve. Quando eu era pequeno, eu sou um pouco mais velho que eles não vão lembrar talvez dessa pessoa, mas eu dançava Michael Jackson. E o Michael Jackson tinha aqueles passos do Moonwalker e pegava o negócio e puxava assim pra cima, lembra desse passinho? Aham. Não, eu Gente, ficava eu amo fazendo- Michael Jackson. Aí, ó, tá vendo? Eu ficava fazendo esses passinhos dentro de casa, minha família adorava que eu ficava fazendo isso daí. E eu sempre ficava bem próximo das meninas por causa disso, que os meninos sempre eram ou briguentos, ou falava alto do meu lado, aquilo me irritava. Eu nunca gostei de ficar muito perto de meninos, pra falar a verdade. Eu sempre gostei de ficar perto das meninas, brincando com as meninas. Tem até fotos minhas, quando eu era pequeno, que eu tava sempre do lado das meninas. Eu tava ali jogando baralho com elas, tava fazendo uma brincadeira que não era jogar bola. Nunca gostei de jogar futebol. Nunca gostei de fazer nada que os outros meninos faziam. Sempre gostei de ficar perto das meninas. O máximo que eu fiz é ganhar um robozinho quando eu era criança de homem. Do que de resto, era coisa assim, unissex, por assim dizer. Baralho, dominó, jogo da vida, essas coisas assim. E eu sempre brincava com as primas, sempre com elas, nunca com os primos. Tanto que até hoje eu não tenho contato muito assim com meus primos, mas com as primas. Pra mim, eu acho que as coisas mais viadas que eu lembro de ter feito, assim, que eu lembro claramente da cara do meu pai me olhando, assim, com aquela cara de tipo, não vai ter jeito, vai ser. Sempre tava relacionado mesmo a essa coisa de dança, porque eu adorava Ruge na época que elas começaram. E eu lembro, assim, que eu comprava os CDs, eu já era um pouquinho mais velho, então eu comprava os CDs e eu ouvia escondido e fazia as coreografias todas. Tanto que a realização pra mim da vida homossexual foi ter ido no show do Ruge, quando elas voltaram no dia do meu aniversário. Ai, que sensacional. Zerou a vida. Foi a coroação. Na verdade, assim, eu acho que foi 2 momentos que eu posso dizer que eu zerei a minha vida gay. Foi essa e ouvindo a Cher cantando Fernando no cinema olhando pra mim. Então, Mentira. Não, O Fernando era pra ser um homem de família, da família tradicional brasileira, e veio o Ruge, o quê? Desviou ele do caminho da virtude. mas sabe que quando eu encontrei a Karen, ela foi na clínica que eu trabalho um dia e eu disse, olha... Quando eu terminei de atender ela, eu disse, olha, só quero te agradecer por ter feito parte da minha infância viada. E ela começou a dar muita risada. Foi exatamente isso. E eu acho engraçado porque a maioria das vezes que as crianças são taxadas mesmo de viadas, né? Ou dessas questões de comportamento. Às vezes a menina tá sendo considerada uma futura sapatão. Tem muito a ver com essa coisa das brincadeiras mesmo que a gente falou. E de música, né? De menino dançar de um determinado jeito, rebolar e etc. Tirando o Y, que tirava a roupa, já era essa coisa um pouco mais.
Mas eu acho engraçado que os adultos, e às vezes eu não sei como é pra vocês, mas às vezes eu tento não fazer isso, essa coisa da sexualizar esses atos da criança que são, assim, não tem uma maldade, não tem um pensamento por trás de tipo, vou dançar na boquinha da garrafa pra seduzir alguém, né? É só uma brincadeira mesmo. Vocês se pegam fazendo isso? Como é que é hoje, vocês adultos olhando pra esse tipo de comportamento? Eu acho que houve uma mudança, assim, o gap geracional foi bem grande e eu acho que hoje malda-se muito mais. Também por conta da sexualização chegando bem mais cedo nas crianças, tipo de 12 anos, 13 anos. Uma criança de 12 anos consegue ouvir um funk super proibidão e ela senta e tal, não sei, ela tem essa noção do que é isso. Ela não pode necessariamente saber que, tipo assim, sentar é transar, é penetrar e tal, ela não tem essa noção. Mas ela sabe que tem uma conotação ali sexual. A gente, com 10 anos, a gente ouvia o Tchan e jamais, gente, nem sonhava que tava falando umas baixarias tipo de masturbação ali, de esfregar. Aí eu lembro daquela música do Leonardo lá, do Comadre, então esfrega no compadre que ele levanta e acende, tipo assim, gente, e eu não imaginava, tipo assim, não passava. E minha família também não maldava isso. Então eu não sei, hoje eu acho que, tipo, eu não maldo, mas eu sei que ele já tem as referências. Coisas que a gente, na nossa época, não tinha. Exatamente. Na nossa época, a gente não tinha uma certa malícia. Eu vejo até... Na nossa época. Nossa, eu tenho 20 anos não, eu tenho 35. Quando eu tinha 10 anos... Ai, gente, quem convidou o Otávio, hein? Né? Quando eu tinha 10 anos, vocês 40... Nossa. Eu ainda me considero uma criança criado totalmente sem maldade, sem malícia nenhuma nessas visões, porque ele dançava bom, chimbom, momom, e eu não tinha noção da música, assim, porque eu também nem lembro, minha mãe que me conta. Mas eu falo de eu dançando Lady Gaga e tudo, pra mim era uma coisa que eu gostava de fazer, sabe? E acabou tornando, os adultos acabam vendo algumas atitudes nossas, que no caso é sem malícia, pelo menos eu falo por mim e imagino por algumas outras pessoas também, que acaba meio que sendo meio nada a ver, sabe? Eu pego esse raciocínio porque meu irmão tem algumas atitudes, eu tenho um irmão de 6 anos, meu irmão tem algumas atitudes e todo mundo olha meio estranho, mas tipo assim, ele é só uma criança, sabe? Ele não tem noção do que ele tá fazendo, tipo, ele colocar a mão no joelho e meu pai pedir pra ele parar de fazer aquilo porque aquilo é só mulher que faz, sabe? Algumas atitudinhas desse tipo. Então, eu acredito muito que essa sexualização vem do olhar do adulto, sabe? Não o olhar nosso mesmo, porque a gente é muito puro quando a gente é criança, assim. Então a gente é sexualizado, nós somos sexualizados perante os adultos, assim. Sim. Isso é verdade. As pessoas enxergam esse comportamento como se fosse uma coisa, tipo, chamando atenção ou que vai significar alguma coisa, e na verdade é isso, né? Você só tá ali... Criança é bom porque é isso, né? Não tem essas amarras que a gente adulto se coloca. É a gente que coloca neles. Sim. Exatamente. Y, você tem algum irmão mais novo? Eu tenho um primo que ele tem, eu acho que... Se eu não me engano, nossa, eu sou bem afastado da família nesse sentido. Eu acho que ele deve ter uns 9, 10 anos no máximo, assim, estourando. E ele, assim, eu sou, assim, só pra deixar claro, eu sou o único gay assumido da família. O único mesmo. O único gay assumido. O gay assumido, não sei. E aí, esse meu primo, eu vejo ele muito raramente, eu vejo ele, tipo, 2 vezes por ano, assim. E desde criança, eu me vejo muito nele. No sentido que, por exemplo, eu falei que eu sempre dava um jeito de enviedar a brincadeira. E eu vejo ele fazendo isso. Por exemplo, tava todo mundo brincando de lutinha e tal, e ele fez uma atitude que eu sempre fazia. Eu sempre era mulher no jogo. Tipo assim, na lutinha. Aí ele ia lá e falou assim, eu sou a Tempestade. Tipo assim, aí eu, nossa... Tá bom, ai, a Tempestade, tá. E aí, tipo assim, eu me identifico muito nele. E assim, sou gay, enfim. Não que isso necessariamente esteja relacionado e tal, mas eu me vejo muito nele. Tipo, e ele é extremamente afeminado, assim, muito afeminado. Ele tem uma voz que ele, segundo... Falam que ele manha aquela voz, eu não sei, tipo... Como eu disse, eu vejo muito pouco ele. Mas eu me vejo muito nele. Não que ele vá ser gay, mas ele é bem afeminado mesmo, assim. Mas até aí, o irmão dele, esse irmão dele já é mais velho. Ele tem quase 40 anos hoje. E dizem que esse irmão dele, que também é meu primo, vestia a roupa da mãe, passava batom, se maquiava. Ele entrava no quarto da minha tia. Quando minha tia viu, ele tava vestido como ela. E ele é hétero, casado, tem filho, tem tudo, assim. Então, tipo, eu não acho que ele seja viadinho, assim, igual eu. Mas, assim, eu me vejo muito como ele nas brincadeiras. Eu me identifico. Eu falo, nossa,
nossa, eu era essa pessoa, entendeu? Uhum. É porque quando a gente é criança, nós somos a gente, sabe? Nós somos nós. E no como que a gente não vê malícia nas coisas que a gente fala? Tipo, eu no Mortal Kombat, eu só queria ser aquela mulher com cabelo grandão que fica... Assim, Del. Exatamente, eu só queria ser ela. Assim, eu só escolhia personagem feminino. Em jogos, eu colocava toalha no cabelo e fingia que eu tinha um cabelão, sabe? Essas atitudes. E que na minha visão, era uma coisa normal, eu só tava brincando, sabe? Eu, como trabalho com criança, tipo, eu tenho uma turma que tem 22 alunos. E é dos 12 até os 14 anos. E ali já dá pra me perceber como eles vão mudando. E a percepção que eles têm, assim, da homossexualidade, de quem é quem, entendeu? E tinha no começo do ano passado uma menininha que ela tentava esconder que ela era lésbica. Só que dava pra perceber os trejeitos, né? Eu cresci com o pessoal LGBT, então a gente que conhece, que convive, na hora que você bate o olho, você sabe, essa pessoa aí, acho que é assim, assado. Não querendo julgar, mas a gente meio que já percebe. E depois de um tempo... acho que depois de uns 6 meses que eu ganhei a confiança dela, ela chegou pra mim e contou, não, eu tenho uma namorada chamada Mel, e não sei o que lá. Tipo, achei muito legal, ela com 12 anos, ela já tá percebendo o que ela quer. Eu falei, ó, eu sei que é você vai ser essa pessoa que você quer, mas vai ser difícil na vida, porque aqui no Brasil... muita gente não aceita. Ela falou até que os próprios pais dela também não aceitavam. Então ela desabafava muito comigo. Aí eu contei essa história pra ela que eu vou contar agora, rapidinho, tá? Quando eu tinha 12 anos também, eu não tinha malícia. Eu não ficava tirando a roupa quando eu via os homens, essas coisas. Mas também não fazia o contrário. Eu não falava de menina, eu não ficava dando licença das meninas, eu ficava falando das primas e não sei o que. Então um dia meu pai chegou pra mim, muito bravo, com um quadro da Feiticeira. E lembra da Feiticeira? Sim. Eu amava a Feiticeira. Gente, eu minha detestava ídola. a Feiticeira. Gente, é da minha época. Eu também não gostava. Gente, eu amava. Minha mãe uma vez me pegou imitando a Feiticeira, gente. Eu amava a Feiticeira. Eu botei a toalha assim, tampei a boca. Rapidinho, eu não gostava da Feiticeira porque tinha um menino na minha escola que ele tinha um caderno com a capa, era toda colada. Lembra que tinha o chiclete da Feiticeira? Sim. Tinha tudo. A capa do caderno era toda colada com as figurinhas. E cada vez que eu passar, porque eu era esse CDF que a professora escolhia pra ver se todo mundo fez a tarefa de casa, né? Eu era essa pessoa. Cada vez que eu fazia isso, ele ficava esfregando a capa daquele caderno na minha cara, porque ele sabia que eu ficava desconfortável. Então, Suzana Alves, não é contra você, tá? É contra esse trauma. É Joana Prado. Suzana Alves é a tiazinha. Isso, não é Não, magia, era a tiazinha, é então, tecnologia. desculpa, eu confundi. É que as duas são da mesma época, né? Eu Aí eu sou do Isso. fandom da Feiticeira aqui, representando o fã-clube. Gente, a Feiticeira é aquela do Gugu? Não, é do Nossa. Hora Mais, do Luciano Huck, quando ele era da época da Band. Não é do seu tempo. Tá. Não é do seu tempo. E aí meu pai chegou com esse quadro e falou assim, toma aqui, ó, pra você aprender a se masturbar. Não foi dessa forma que ele falou, mas ele chegou e falou isso pra mim. Eu fiquei, tipo, muito chocado com aquilo. Falei, caramba, eu tenho que dar em cima das minhas primas, eu tenho que falar de mulher, eu tenho que fazer isso aqui. Eu não quero, cara, eu sou uma criança, deixa eu me divertir. É que eu acho que, assim, para o pai dessa geração, assim, a Feiticeira... Assim, eu não tinha essa noção, hoje eu tenho. A Feiticeira era o choque. Tipo assim, se você não achar a Feiticeira, tipo, gostosa, atraente, você é gay. Então acho que o pai, ao fazer isso, é o teste dele, entendeu? Que ele precisa disso. Tipo, É a eu minha ia califa dos tempos atuais. É, tipo, a minha mãe, ela ficava assim, o Y gosta da Feiticeira. Eu gostava porque eu achava ela maravilhosa, uma deusa, não gostosa, entendeu? Tipo, Então, meu pai adorava... tinha isso, que cada vez que passava eu vir a Rainha das Trevas na sessão da tarde, eu faltava na aula pra assistir. E ele ficava jogando na minha cara, tipo assim, aposto que você fica aí só pra ver os peitos dela. E eu tipo, tá, eu querendo fazer a dança dos peitos igual. Exato, pai, eu quero fazer igual ela faz com os peitos. Colocar E eu silicone. descobri como que ela faz, né? Pois é. Mas a Feiticeira, ela tem uma imagem muito forte na minha cabeça, assim, que ela entrava no Hora H, que era tipo uma plateia gigante de vários caras em pé. Tinha Exato. tipo muitos caras. Ela entrava e tipo assim, o vencedor da noite das provas ganhava uma dança da Feiticeira. E aí ela, enfim, é totalmente errado, sexualizado, é nojento.
Hoje em dia a gente tem essa noção. Mas na época ela entrava, tinha aquele mar de homem que, tipo assim, todos ficavam loucos, enlouquecidos por ela e tal, não sei o quê. E eu falava assim, meu Deus, essa mulher é muito poderosa, meu Deus, ela é a mulher mais linda do mundo. Aí tinha recordes que ela foi a Playboy mais vendida da história, do Brasil, não sei o quê. Sim. Enfim, tem até aquele, como eu sou fã dela, mentira, eu não sou fã, né, mas eu já vi entrevistas que ela falava que ela chorava, tinha crise de choro, de pânico, de ansiedade, que ela se sentia muito ruim, ela se sentia pedaço de carne, era horrível. Sim, Também, não, eu né? imagino. É engraçado a gente falar disso porque existe uma pesquisa que fala justamente isso, né? Esse comportamento, abre aspas, homossexual, ele é muito observado mesmo nas crianças, justamente isso, porque criança não tem esses cortes que a gente vai se fazendo durante a vida adulta. E 88% dessas crianças, segundo estudos, elas vão corresponder a esses traços observados. Ou seja, William Mark tá aqui, ele representa 22% dessa população, que na verdade tava ali, só deu uma escorregadinha, mas não era bem aquilo. A feiticeira salvou ele, né? O pôster do Na pai. verdade, eu odiei aquele quadro da feiticeira. A masturbação funcionou. Mas eu nem fiz isso, eu peguei o quadro e joguei fora depois escondido. Mas sabe que, no caso do William Mark, eu vou fazer uma defesa aqui, porque eu acho que eu sei qual foi a cura gay dele. Ai, o Marco Feliciano. Não, foi a Alana, que é a esposa dele, porque tem uma frase que ela me falou uma vez, Alana, se não puder falar, desculpa, mas já foi. Ela falou que o William Mark era pra ser gay e ela era pra ser lésbica. Os dois se encontraram, ferrou tudo. Ah, meu Deus do céu, foi quase. Foi quase. Alana, um beijo pra você. Deixa eu te falar um negócio. Quando eu tinha 18 anos, fizeram uma festa fantasia pra mim que eu tava de debutante. Todos os homens estavam de mulher e todas as mulheres estavam de homem. E eu estava de branco, debutante, uma peruca Chanel de bico, todo maquiado, um vestidão branco e um all-star. Eu tava maravilhosa. Gente, eu tô com muita inveja, porque eu não tive esse aniversário. Eu quero nos meus 21. Ó, aproveita agora, filha. Aproveita que agora é ser adulto. Gente, mas é engraçado a gente falar disso. A família sempre jogava essas coisas, né? Pelo menos assim, eu lembro sempre do meu pai, principalmente, ou dos tios, etc., falando, tipo assim, por que tá fazendo tal coisa? Fernando tá fazendo tal coisa. E vocês apontaram isso também, né? Dos adultos, quando vocês eram crianças, comentando. Vocês observavam que a família tinha algum comportamento de tentar corrigir esses comportamentos de vocês, que eles consideravam inadequados? Demais. A minha família tenta até hoje. É meio trash, assim, de falar, mas é verdade, é realidade. Eles tentam até hoje, porque minha mãe vive falando, nossa, tá, para com esses trejeitos, tá, sabe? Tipo, eu trabalho num escritório de controladoria, eu terminei esse ano Ciências Contábeis, e querendo ou não, é um curso que você vai trabalhar numa organização, talvez um pouco, dependendo do ramo, eu vou falar do que eu trabalho, é um pouco meio conservador, isso, é um pouco tanto quanto conservador. E aí as pessoas sempre me olham estranho, sempre fazem piadinha, e a minha mãe e meu pai, eles querem me proteger disso, mas me protegem de uma forma muito rígida, e isso vem desde sempre, sabe? Eu não podia dançar, não podia fazer nada, e eles sempre iam me podando. Teve uma vez que eu vou voltar a falar da minha avó, ela era da pastoral da criança e eu ia ajudar ela lá. Eu era bem novinho, tinha uns 11 anos. E aí eu ficava cuidando das crianças, uma criança cuidando de uma outra criança, tipo, de uns 4 anos, mais ou menos. E aí eu espalhei uns brinquedos lá, e aí eu peguei Barbie pra brincar junto com uma outra menina. Gente do céu, vocês não têm noção. O bafafá que foi na minha família. Eu lembro dessa, tipo, da cena de todo mundo falando sobre isso, sabe? Tipo, a gente tava na casa da minha avó, e tava meus tios e tudo mais. E aí uma tia minha viu, começou a falar, e aí começou todo mundo, nossa, Maida, sabe? Todo mundo apontar dedo pra casa da minha mãe, falando, você não pode deixar ele brincar com isso. E aí, a partir disso, pelo que eu me lembro, foi a partir disso, meus pais começaram a me podar muito de tudo que eu fazia. E aí eu não podia conversar torto, eu não podia ter amizade com mulher, e eu só tinha amizade com mulher, sabe? E aí eles começaram a me podar de todas as formas que eles conseguiam, assim, possíveis. E até que, assim, eu criei uma maioridade e comecei a criar argumentos melhores pra discutir com eles e mostrar quem eu realmente sou, né? Certíssimo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Otávio. Você me perdoa, mas como que foi esse momento? Porque pelo que você falou duas coisas já que mostra... Você falou que seu pai até hoje tenta corrigir seu irmãozinho menor. Isso é um comportamento que é recorrente então, né? Isso. Como que foi pra você sair do armário? Desculpa te perguntar, você responde se você quiser, assim, mas é que eu tô preocupado. Não, nossa, não me incomodo. Foi meio trash. Eu tinha 14 anos, eu tinha ficado com o primeiro menino. E aí...
não foi escolha minha. Eu tava contando pra uma amiga minha. Eu tinha um celular, sabe, que não tinha nem Wi-Fi naquela época. Era aquele celularzinho amarelo. Vocês lembram? Pacote de 15 SMS. Nossa! Isso. Aí eu tinha, sei lá, 14 anos, e aí eu tinha esse celularzinho amarelo, e aí eu comecei a contar tudo pra uma amiga minha, que ela tava junto, inclusive, comigo no dia que eu beijei o primeiro cara, e aí uma semana depois que aconteceu isso, a minha mãe pegou meu celular, e eu esqueci de apagar a conversa, porque eu e minha mãe sempre foi muito amigo, então, tipo, eu sempre deixava ela mexendo no meu celular. Sim. E aí ela chegou, Otávio, o que é isso? E aí, a partir do momento que ela falou o que é isso, como eu criei uma confiança gigantesca nela, né, eu sempre tive uma confiança muito grande na minha mãe, eu falei, mãe, eu já fiquei com o menino. Tipo, esperando que ela fosse me abraçar, e falar, meu filho, tem que reclamar, sabe? Vendo um contato. E aí, ela começou a chorar, meu pai começou a chorar, e eles quase deram parte no menino da polícia, né? Eles quase fizeram um BO contra o menino, porque o menino já era maior de idade. E aí, foi um transtorno muito grande, já levei soco na cara, já fui enforcado na parede. Ixi, gente, foi um momento muito trash, só que agora meus pais, eles tampam o sol com a peneira, fingem que não vê, e eu fingo que tá tudo bem, sabe? Eu acho que eu preciso dar agora o tempo deles. Já briguei muito com isso. Se eu for contar a história, eu fico até amanhã. Já briguei muito com eles, e agora eu fico na minha, eles ficam na deles, eu vivo a minha vida e eles não precisam ficar sabendo de nada, sabe? Inclusive eu namorei ano retrasado, e aí a minha mãe chegou pra mim perguntando, Otávio, esse cara é seu namorado? Eu falei, não. E ela acha até hoje que ele é meu amigo. Tipo, a gente não tá junto, mas a gente agora realmente é amigo, entendeu? Aham. Ai, foi, mãe, foi namorado. História difícil. E você, Y, como que foi? Sua família tentou corrigir muito esses seus comportamentos? Assim, como eu falei, na minha infância eu brincava normalmente com os meninos. Eu cresci muito grudado, muito próximo dos meus primos, as minhas tias, então eu cresci muito com meninos. Tipo, era uma criança que saía um pouco pra rua, mas também ficava muito em videogame. Como eu disse, eu enviadava as coisas, mas aí eu jogava futebol, eu era do time de futsal da escola, não sei o que. Eu nunca me privei. Eu não entendia muito a barreira do que é de menino e o que é de menina. Esse era o meu, entre aspas, problema. E aí, teve um dia que eu acho que eu tinha o quê? Eu devia estar na segunda ou terceira série, eu tinha uns 8 ou 9 anos. E aí, eu tava num churrasco na minha família e tinha um namorado da minha irmã. E aí, ele tava fazendo um churrasco e tava muito bêbado. E aí, eu fui pegar carne e a carne veio sangrando. Eu tenho muito nojo, muito nojo, muito nojo. Sempre tive muito nojo de carne, assim. Nunca me dei muito bem com carne. E aí, quando veio com sangue, eu falei, ai, que eu não quero. Aí ele falou assim, você é muito viadinho, você é muito frutinha. E ninguém nunca tinha me chamado de viadinha. A minha mãe, tipo assim, eu acho que ela talvez tenha feito uma proteção, ou até mesmo ela tinha muito medo, que eu nunca tinha ouvido essa palavra. Tipo, viado, frutinha. Ninguém nunca tinha falado pra mim. E aí, na época, era frutinha, Bambi, essas coisas. E aí, quando ele falou assim, muito Bambi, não sei o que. Aí, falou pra minha mãe e pro meu pai, assim, nossa, dá uma coça nesse menino, senão ele vai virar viado quando crescer e tal, não sei o que. E aí, eu fiquei muito chocado. Eu sabia o que significava viado, viadinho, enfim, não sei o que. Mas eu fiquei muito chocado porque ninguém nunca tinha me chamado. E aí eu olhei pra minha mãe tinha ficado muito constrangida. Meu pai ficou constrangido. Minha mãe é tipo uma barraqueira louca, assim. E aí, quando ela ficou quieta, eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu? Então, aí eu vi que era muito sério. Então eu comecei a me policiar a partir daí. Então eu ia lá e falava assim, comecei a prestar mais atenção no que era de menino, no que era de menina. Na escola e tal. Tipo, é nesse nível, tipo, na escola ninguém nunca chamava de viado. E eu sempre fui muito viado, gente. Muito, muito mesmo. Tipo assim, de ser afeminado, a voz bem afeminada e tal, não sei o quê. Então, a partir do momento que esse meu cunhado, ex-cunhado, né, graças a Deus, me chamou de viado, eu comecei a mudar. Eu ali virei alguma coisa muito errada, que eu tinha muito medo de ver minha mãe constrangida. Então, tipo, eu criei essa barreira na minha cabeça. Minha mãe nunca chegou e me podou. Tipo, minha mãe nunca falou assim, mas isso é coisa de menina, isso é coisa de menino, nunca. Tipo, aí eu lembro que perto dessa época, o meu sonho era ganhar a fábrica de chiclete da Eliana. Ai, gente, esses brinquedos da Eliana eram significavam demais, Sim, né? Sim, e aí eu me toquei, falei assim, não, é de menina. Tipo assim, eu não sei se eu teria pedido. De qualquer forma, não sei mesmo. Mas era a época do Pokémon, e aí eu comecei a agradar mais o Pokémon, mas eu queria a fabriquinha de chiclete da Eliana e tal, não sei o que. Mas aí eu comecei a me policiar mais. E aí com isso, na escola, eu não tinha dificuldade, porque eu não andava muito só com menina. Eu andava bastante com menina, mas eu andava mais com menino também, era mais a turma do fundão. E assim, eu estudei sempre em escola pública, em Diadema, na periferia. Então, tipo assim, eu sempre briguei, fui muito briguento. Então, acho que ninguém me chamava de viado, ninguém tirava nada comigo, nenhuma farinha comigo, porque eu era muito briguento. Eu era da turma dos briguentos, então esse foi meu primeiro choque, assim. Depois, na vida, vieram várias pancadas, né, meu filho? De viadinho pra baixo, assim, ele só me amaciou um pouco. Mas eu tive mais isso, mas
eu me policiava mais do que minha mãe falar alguma coisa. Antes de você falar, William, só porque eu enxergo muito esse comportamento, às vezes, dos pais, quando acontece isso, de tentar proteger mesmo, dizer tipo assim, não, ele é só sensível, ele é mais retraído, etc e tal. William, não sei se pra você teve alguma situação parecida. O Eliamar é muito a exceção aqui, porque, tipo, o cara é hétero, né? A gente tá comparando as experiências. Eu tô fora do meio. Então, eu não tive essa experiência que eles tiveram aí. Foi muito mais tranquilo do que eles passaram. Pra mim, foi mais essa parte aí da feiticeira, meu pai ficava falando toda hora. É tanto uma vez que me marcou muito, meu pai falou assim, você já viu uma vagina? Ele não falou desses termos, tá? Tô só melhorando. Você já viu uma vagina? Aí eu falei, não, eu tinha tipo 14 anos. Eu, não. Aí ele pegou, fez assim com a mão, né? Um gesto assim com a mão e falou, é só assim, ó, e tem um buraco. Aquilo foi minha aula sexual dos anos 90. E eu cresci com essa aula aí. Então, eu poderia ter aprendido um pouco mais, poderia ter conversado um pouco mais, mas eu também evitava de falar sobre isso, eu acho que por causa do meu pai também não tinha muito estudo. Eu acho que ele também não sabia como me explicar as coisas. Ele falou, isso é isso, isso é aquilo e pronto. É tanto que quando eu tinha 18 anos, eu fui na balada GLS. O meu melhor amigo, ele é gay, né? Então, até então eu não sabia que ele era gay, ele nunca tinha me falado. E aí a gente fomos para a balada. O amigo tentando beijar ele desde sempre, o amigo dando convite, ele não se tocou, sabe? Não, mas ele não me beijou, eu acho. Então, aí a gente foi pra balada e falou assim, ó, você vai ver coisas lá dentro que você nunca viu. Falei, como assim? Aí, beleza, entramos. É a Bubu, não sei se vocês conhecem. Sim. Bubu, lá no meados de 2000 e pouquinho, ela tava abrindo. Foi no primeiro ano dela. Tava bem tranquilo lá e tal. Tinha bastante sapatão, bastante gay. Tinha de tudo quanto é jeito. Só que uma coisa que me chocou muito foi que o banheiro era misto, né? Aí eu, tipo, ficava com muita vergonha de entrar, porque tinha mulher lá dentro também. Eu falei, meu Deus, eu entro ou não entro? Se ele chocou com o banheiro misto, imagina o Dark Room. Imagina o Dark Room. Eu tenho outra história pra contar, mas eu posso contar em outro podcast sobre Dark Room, porque eu fui em outras baladas de LS depois com esse meu amigo. Tem muita história com ele. Mas essa daí é de quando eu tinha 18 anos, que foi a primeira vez que eu vi o que era gay, o que era lésbica. Porque a gente que cresceu nessa época, a gente na televisão só tinha Vera Verão. Que pra gente gay era um cara muito alegre que gostava de se vestir de mulher. Pra mim era um cara que imitava a mulher, só isso. E a gente não tinha informação, não tinha referência. Então, aquilo era pra gente, era a Vera Verão. Então, a gente cresceu nisso, né? Pra mim, então, não tinha como saber nem que eu tava enviadando, nem que eu tava meio gay, nem que eu tava dando pinta. Mas eu dava pinta sem querer, às vezes. Mas ninguém nunca chegou a te perguntar, tipo, na sua cara, se você era ou não era? Até hoje me perguntam. Até hoje, porque, ó, eu não me importo, cara, com o que a pessoa vai pensar ou não pensa. Eu, geralmente, eu toco minha vida pra frente. Cara, eu não sou gay, eu só simplesmente falo assim, não sou, cara, mas e aí, qual o problema? Muitas vezes o pessoal pergunta, o que você tá fazendo aqui? Você não é gay, sai daqui. Oi, gente, calma. Invasão hétero. Isso mesmo, invasão hétero. Gente, eu me sinto bem aqui, eu não me sinto bem na balada hétero. Eu fui em balada hétero, foi terrível. O pessoal ficava brigando, o homem dando em cima da mulher do outro lá. Eu falei, não dá, cara. Nossa, sim. É que foi esse tempo que, na época que era GLS, o S era de simpatizante, né? Hoje não tem. Exatamente, eu era simpatizante. Tá vendo? Me tiraram aí do hall aí, ó. A gente coloca você de novo. Eu quero voltar. Não, mas eu perguntei isso pra você porque eu não sei como é pra você, Y e Otávio. Pra mim, eu morria de medo da possibilidade de alguém olhar pra minha cara, da minha família, lógico, ou até amigos na época de colégio e vierem com essa pergunta, tipo, você é gay? Cada vez, assim, que alguém esboçava alguma coisa nesse sentido, eu suava frio de medo de ouvir isso. Eu não sei se eu sou muito cínico, porque eu sabia mentir muito bem, a pessoa perguntava, não. E aí, e na época também eu beijava meninas na escola. Então, tipo, não sei. Me chamavam de viado, tinha bullying na escola e tal, não sei o quê. Mas, eu não sei, tipo, não era tanto, assim. Eu conheço pessoas que sofreram muito mais na escola. Mas assim, tipo, o meu problema era muito com a minha família. Tipo assim, uma vez eu tava andando com a minha mãe no centro da cidade, tipo assim, fazendo umas compras com ela. E aí, um cara passou, tipo,
caminhão, assim, com os caras dentro, e o cara falou assim, ô viado, não sei o quê. Gente, aí é sempre a cara da minha mãe que vem na minha cabeça de ficar muito, extremamente constrangida, sabe? Nossa. Mas a minha mãe falava pra mim, assim, falava assim, Y, vai lá e responde isso. Falava pra mim responder umas baixarias. Só que aí eu achava meio besta. Eu falava assim, ai, mãe, é isso. Tipo... Diadema. É que, tipo assim, gente, em Diadema, a última coisa que era ofensiva era chamado de viado. O povo jogava carteira na cabeça dos outros. Então, tipo assim, ser chamado de viado era ok. Então, tipo, minha mãe, por ser muito barraqueira, ela sempre me ensinou a me defender. Então, tipo assim, eu tenho uma memória na minha cabeça que é... Eu tava numa aula de educação física e eu tinha acabado de sair da 4ª série, tinha ido pra 5ª e tinha mudado de escola. E eu caí numa sala que era diferente de todos os meus amigos. Todos os meus amigos caíram, tipo, na 5ª D, eu caí na 5ª A. E aí eu fiquei muito chateado, fiquei arrasado, assim, tal, não sei o que. Aí foi o primeiro dia de aula, era educação física. E aí o professor falou assim, vamos fazer uma dinâmica aqui que é para as pessoas se conhecerem. Vamos fazer uma queimada, que todo mundo joga, inclusive meninas. E aí pegou e começou a jogar queimada e tal, não sei o que. Aí eu joguei a queimada e queimei o menino. Aí era uma queimada que, eu não lembro se as pessoas jogam desse jeito ainda, ou se é só em Diadema, não sei. Que quando queima as pessoas... Dava uma facada, mentira, não. Aí, o que acontece? Quando você era queimado, você ficava no centro da roda. Ficava uma roda gigante, você ficava no centro tentando pegar a bola. Isso é normal. É normal, né? E é desse jeito. Porque na minha cabeça, a queimada era sempre uma quadra dividida, sabe? Também. Aí tinha o céu. Pra mim era desse jeito. Os dois jeitos são queimados. Enfim. Ai, gente, educação de escola pública, gente. E aí, o que acontece? E aí eu queimei ele, falei assim, seu viado. Aí todo mundo começou a rir. Aí eu falei, o que você falou? Ele, você é um viado. Ele tinha agachado bem na minha frente. Aí eu só dei um chute na boca dele, assim. Nossa, saiu muito sangue do nariz dele, muito sangue. E eu continuei jogando normal. E todo mundo ficou muito louco, assim, meio tipo... Acho que eu não vou mexer com esse menino. Então eu sempre fui muito briguento, muito briguento. Ô Y, eu já aconteceu uma coisa parecida comigo. Eu nunca fui muito briguento, mas eu sempre... quando eu era mais novo, eu era muito, mas muito tímido. E aí, quando eu entrei nessa escola pública, e tipo, quando eu falo, ela só não é a pior escola pública, vamos colocar de um nível aqui da minha cidade, ela é a penúltima, assim, sabe? Caraca. Era muito ruim. Quando eu entrei lá, um cara queria me bater porque eu ia de roupa nova pra escola, pra vocês terem noção. Nossa. Exatamente. E aí, aconteceu que nessa época eu comecei a ficar muito amigo das meninas e elas eram um pouco populares na escola, então eu comecei a zoar muito, sabe? E eu fui aquela pessoa que zoava e era zoada. Então, nessa época, assim, quando eu já tinha uns 13 anos, mais ou menos, um pouco antes do ensino médio, eu não levava muito a sério a zoeira deles me chamar de viado e tal. Mas um pouco antes, teve um menino dessa mesma escola, só que quando eu tinha acabado de entrar. Eu cresci com esse menino a minha vida inteira, pra vocês terem noção. Nossa mãe são amigas e a gente tava estudando junto. Nesse ano a gente tava estudando junto. E aí, ele virou pra mim e falou assim, eu não parava de conversar com uma amiga, né? E aí ele sentava pro meu lado. Aí ele virou pra mim, isso dentro da sala de aula. Aí ele virou pra mim e falou assim, cala a boca, viadinho. Véi, eu saí da minha carteira com uma potência e dei um soco na cabeça dele. Sério, gente, eu dei um soco tão forte. E aí, ele não conseguiu revidar, porque eu sou muito grande, sabe? E ele era pequenininho. Aí, ele foi na frente da sala, pegou o apagador e tacou na minha cara. Gente, um pouco na minha fonte, assim. Eu fui no médico, com um galão, ficou roxo. E o professor não sabia o que fazer. Mas essa foi, tipo assim, uma história bem... Ai. Eu omiti uma parte que eu esqueci de falar. Na verdade eu lembrei depois que eu terminei de falar. Sim, teve uma hora que a minha mãe chegou em mim e falou assim, filho, você é gay? Mãe, por que você tá me perguntando isso? Ela, não, porque seu pai tá me enchendo o saco, que não sei o que, não sei o que lá. Não, mãe, eu não sou gay, não. Porque, filho, você tá usando minhas roupas tudo, filho, por favor. Filho, eu tô sem calcinha, você tá usando tudo, filho. Aí eu tive um plano pra isso acabar. Pensei assim, seguinte, vou fingir que eu estou namorando uma menina. É o único jeito. Mas, gente, isso é muita coisa de gay. Eu entendi. É muito, cara. Muito. 3 vezes. Mãe, eu fiz uma vez só, deu errado. Mas não o nome tem da como filha dar da Madonna. certo, gente. Minha namorada. Deu errado, sabe por quê que deu errado? Por quê? Porque eu casei com ela. Deu errado, cara. Tá fingindo até hoje, né?
tô até hoje fingindo. Meu pai já morreu, eu tô fingindo até hoje. Mas é sério. Eu cheguei pra Alana e falei assim, Alana, é o seguinte, você vai ter que fingir que é minha namorada até meu pai parar de me encher o saco e tal. Aí beleza, né? Aí a gente começou a fingir. Aí daqui a pouco começou a se beijar, sei o que. Mão na mão. Resumo da história, o filho tem 12 anos, tá? Não tentem fazer isso em casa, gente, não dá certo. Gente, eu beijava, mas eu fingia. Aí teve umas namoradas que eram imaginárias mesmo. Uma era a Gabriela, por causa do High School Musical. E outra era a Lourdes, que era a minha filha da Madonna. Ai, mãe, namora uma Lourdes aí na escola. Minha mãe ficava mais tranquila, sabe, pra acalmar ela. Isso é mentira. Mas eu beijava a menina na escola. Sharpay ia dar muito na cara, Sharpay. Minha mãe falou, Sharpay, em Diadema. Sharpay em Diadema, tá enganando. Mia, vou falar Mia da RBD. Gente, mas é engraçado a gente citar essas questões dessas histórias de escola, porque eu não sei pra vocês, assim, mas pra mim, pelo menos, eu acho que é o pior ambiente pra uma criança viada é o ambiente de escola, porque as outras crianças percebem que você é gay ou tem algum comportamento. Tanto que eu sempre falo, né, que as pessoas me chamavam de gay antes de eu saber o que era gay, antes de eu saber que eu era gay. Eu acho que assim, é onde essas crianças, viadas ou não, sofrem mais bullying, porque a galera começa a xingar e a ter essas brincadeiras mesmo de mostrar o caderno da feiticeira, mostrar esse negócio. Como é que foi pra vocês, assim? A escola foi um ambiente meio tóxico ou vocês tiveram mais sorte do que eu? Foi muito tóxico. Pra mim, assim, foi um ambiente tóxico. Acho que mais por conta de ser escola pública, igual aquela coisa, tipo assim, bater porque ir de roupa nova. Mas sim, teve o ponto de homofobia e bullying, né? Mas, por exemplo, todos os meus amigos, eles eram todos gays. Hoje eu vejo que eles são todos gays. Na época ninguém entendia. Então a gente meio que se protegia. Se alguém zoava todo mundo zoava. E meus amigos, eu sempre escolhi pessoas muito engraçadas. Então no final, quando começava a zoar, terminava todo mundo rindo. E a pessoa desistia porque a gente era muito palhaço. A gente era, tipo assim, as bichas loucas da sala. Então, tipo assim, as meninas populares juntavam com a gente. Então, a gente acabou criando um ambiente de proteção ali. Que a gente, um protegia o outro, não deixava nada acontecer. Mas sim, era um ambiente tóxico. Tipo, principalmente quando eu caí numa sala sozinha, que eu perdi todos os meus amigos, foi muito estranho. Porque aí eu tive que começar a ir sozinho. Eu encontrava eles no intervalo. Mas aí, durante a aula, tipo, eu tinha que encontrar as pessoas que eu podia confiar, que eu podia me sentir bem, que eu podia relaxar, que eu podia fazer rir. Então, tipo, foi muito difícil. Essa minha quinta série foi um inferno, assim. Tipo, aí eu conheci um amigo meu, quando eu me dele, o Vando. Perdi total contato com ele. E aí eu lembro que minha mãe foi lá e comprou meu material escolar. E eu sempre queria escolher meu caderno, fiquei arrasado e tal. Aí ela pegou e me deu um caderno que tinha Débora Seco na capa. Eu, ai, que ódio! E aí esse meu amigo, ele também era viado, e aí ele ganhou um que tinha Daniele Vinitz. Aí a gente ficou mó triste, um olhando pro caderno do outro, e ele falava assim pra mim, eu não gosto da Débora Seco, ela é muito magra. E eu, a Daniele Vinitz tem muita cara de puta, não gosto. Tipo, as duas gays, um gongando, xoxando a mulher do outro. Mas aí eu consegui também, da mesma maneira, só que foi muito mais difícil, porque tinha muito moleque babaca na minha sala, muito moleque babaca. E assim, eu era uma pessoa que eu conversava muito. Conversava demais. E aí eu lembro que uma vez eu tava conversando e o diretor falou assim, olha, vocês não vão ter a última aula, então vocês vão ser liberados. Aí todo mundo começou a se levantar e falou assim, não, primeiro as meninas. E aí eu fui junto com as meninas, blá, 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 fofocando, conversando. Gente, eu sei que, tipo assim, aquele dia foi uma vaia tão grande, todo mundo, mulherzinha e tal, não sei o que. Eu fiquei muito chocado, assim. Mas eu consegui, acho que... Eu vejo que eu fui muito sortudo e muito privilegiado, assim, de ter conseguido sair com saúde mental, assim, da escola. Sem traumas maiores. Eu penso a mesma coisa, Y. Quando eu era bem pequenininho, quando eu tava no primário, foi a época que eu sofri muito bullying. E homofobia que eu sinto que eu sofri, e eu tenho um certo trauma disso até, foi porque os menininhos, eles sempre me excluíam e eu sempre ficava muito perto das meninas, sabe? Tem até uma história engraçada, que como que eu ficava só com as meninas? Olha, eu falava que eu era muito sem malícia, mas não, eu tinha um pouco de malícia. A gente estava no primário, no 5º ano, não sei, acho que provavelmente era a 4ª série, mas no 5º ano, e a gente se escondia no banheiro da quadra, as meninas e eu, e vinha um cara ficar encoxando. Vocês acreditam? Gente, parece que é mentira, mas é verdade. E aí a gente tinha que, tipo, era tipo um pique-pega, só que se ele te pegasse, ele te encoxava, sabe?
E aí eu ficava brincando louco pra ele fazer isso comigo, mas... Ele ficava parado esperando e o cara não pegava ele. Não pegava. Café com leite, eu era café com leite. Mas depois que eu fui passando o tempo e tudo mais, eu fui aprendendo a lidar com isso, pelo menos com o pessoal da escola, sabe? Como que eu era muito o popularzinho e tal, andava com as meninas gatas da escola, ninguém me rebaixava, sabe? O povo fazia brincadeira que, óbvio, que são homofóbicas, mas eu sempre relevei, sabe? Eu sempre deixei de lado, ficava zoando, porque eu também zoava muito, gente. Eu brincava demais com todo mundo, sabe? Então eu não ligava quando o povo me zoava. Só que eu fui um pouco tóxico, porque nessa época eu ainda não me conhecia direito, não tinha argumento nenhum, eu ainda ficava colocando merda na minha cabeça. E aí eu simplesmente, tinha um cara que ele era muito, mas muito, eu odeio falar essa palavra, mas ele é muito afeminado, sabe? Ele tinha muito trejeito. Isso, é melhor falar assim, ele tinha muito trejeito. E a voz dele era muito fina. E ele realmente sofria bullying, era muito rebaixado, por mais que ele zoava também muito. Só que o povo falava as coisas com ele pra rebaixar, e aí pra ele se sentir mal. E eu nunca defendi ele, sabe? Igual o Y tava falando, eu nunca fui amigo dele. E hoje eu me arrependo muito disso, eu queria muito ter aproximado dele nessa época. Hoje a gente é amigo, a gente conversa e tudo, mas nessa época eu queria muito ter protegido ele, ter, sabe, brigado, juntado com ele, sabe? Olha que ótimo, mas enfim, é isso. Mas isso foi quando eu tinha mais pessoas. Mas, por exemplo, quando eu tava sozinho na quinta série, também tinha um gay na minha sala que o nome dele era Leonardo. E ele era muito mais afeminado, assim. E ele era, muito mais barraqueiro do que eu. Só que eu acho que, sabe a intriga de bicha, que as bichas não se gostam, sabe? Que tinha também muito isso, assim, entre eu e ele. Que as amigas dele não gostavam das minhas amigas, então a gente não se gostava. Aí zoavam ele, me zoavam e nenhum defendia o outro. Mas eu acho que é muito normal, porque você defender ele é você também abrir ali pra você tomar uma pedrada, sabe? Mas é muito triste, porque na verdade eu acho que resolveria. Talvez as duas fossem muito mais escorraçadas, mas aí uma ia ter outra pra apoiar, sabe? Hoje eu acho que eu vejo muito mais isso, assim. Se eu pudesse mudar alguma coisa sobre esse passado, eu mudaria isso. Eu nunca deixaria alguém, entre aspas, brincar comigo, sabe? Por mais que eu brincava muito com as pessoas, eu nunca ofendi ninguém. Eu sempre fazia, sabe? Eu nunca fui dessas pessoas, assim. Eu brincava zoando mesmo. E eles sempre falaram, viadinho, que não sei lá mais. Eu acho que isso é algo que eu me arrependo muito de ter deixado passar como uma brincadeira, sabe? Sim. Mas eu não tinha aquela mentalidade. Só que se alguém que estiver escutando esse episódio, estiver no ensino médio, alguém virar falar viadinho pra você, não deixe. Converse com essa pessoa e não deixe isso passar como uma simples brincadeira, porque ele vai fazer isso com outra pessoa e outra pessoa pode não saber lidar. Então... Sim. E o que você falou do proteger o coleguinha, eu não tinha ninguém na minha sala que fosse LGBT. Não, acho que não ninguém na minha sala. Assim, eu não tenho contato mais com essa galera, mas assim, não que eu me lembre. Mas da sala do lado, que eu era da turma, sempre a da turma A e tinha a turma B. E eu lembro de alguém da turma B também ter esse comportamento e eu ficar, feliz, entre aspas, da galera baixar nele e me deixar em paz. Então eu também não defendia, que pra mim era um alívio aquele momento. E hoje em dia eu fico muito pensando, nossa, talvez se a gente tivesse se juntado, será que um teria ajudado o outro? Como é que tá essa galera hoje em dia? É um pensamento que a gente meio que adquire só depois que você cresce, né? Que você entende que o fato de você estar ali protegido é uma falsa ilusão, né? Exatamente. Sim, exatamente isso. Porque a gente vai criando uma maturidade. Sim. Então, o que aconteceu comigo foi parecido com o Otávio, mas o que aconteceu? Eu não tinha esse sofrimento de alguém chegar em mim, porque eu não tinha tanto trejeito. Eu tinha só essas coisas que eu falei. Gostava de ficar com as meninas e tal. Então tinha um rapaz lá que tinha muito trejeito. E esse rapaz, ele sempre me emprestava uma fita do Game Boy do Pokémon. Então a gente sempre tava trocando ali. Eu sempre era muito amigo dele fora da escola. Porque na escola ele sofria muito bullying. E eu também acabei não ajudando ele. Não sei, por medo de também sofrer bullying junto. Mas fora da escola a gente era amigo. E ele andava de sainha. E andava de cabelo Chanel já pintado. Ele tava bem mais à frente do que todos aqueles outros que só tinham os trejeitos. Então, sei lá, não sei.
Se eu tinha medo, se eu tinha preconceito, não sei na época. Eram uns 14, 16 anos por aí. Mas eu também deveria ter ajudado ele. Então, eu lembro de um menino da minha escola que uma vez que alguém tava falando alguma coisa pra mim e eu lembro de eu estar muito nervoso com a situação. Eu não lembro o que foi, mas de um dos meninos da escola, que era o, digamos, líder dos meninos, ele ter me defendido. E eu fiquei tipo assim, o que tá acontecendo? Mas foi uma situação, foi a única vez assim que eu lembro e foi uma situação que pra mim foi muito estranha. Tipo assim, peraí, alguém tá me defendendo? Que coisa é essa? Sabe? Pelo menos assim, eu acho que esse ambiente de escola, ele gera esses traumas que, pelo menos a galera da nossa geração, às vezes tem essas marcas, e eu fico muito feliz quando eu vejo no Twitter que hoje em dia as coisas estão um pouquinho melhores nesse ambiente de sala de aula. As pessoas conversam mais e elas parecem, e eu não sei porque eu tô fora desse ambiente de ensino médio, de ensino fundamental, né? Que as coisas estão um pouquinho melhores. Aí talvez o William Márcia consiga dizer um pouco melhor, já que você tá inserido dentro desse contexto. É verdade? As coisas estão caminhando para dar uma melhorada? Sim, é verdade. As crianças estão tendo uma visão diferente de quem já tem os seus 25, 30 anos. Tipo, é super normal para eles tá com uma pessoa que é masculino, feminino, homossexual. Pra eles é indiferente, entendeu? Então eu vejo que essa geração se tornou como posso dizer? A homofobia é coisa banal, não tá nem aí. Eles não ligam mais pra eles não tem isso na cabeça deles. Quando alguém fala com um amigo deles, a primeira coisa que eles vão fazer é defender. Eles não pensam duas vezes. E eles me contam os relatos todos os dias. Eu faço questão de sentar com eles, fazer uma roda de conversa. Eles me contam da vida deles em casa. Na escola, realmente na escola, tem ainda os meninos que fazem o bullying, mas tem muita gente defendendo. Não só meninos, como meninas. Eu vejo muito menino também falando, aquele lá é meu amigo, não sei o que lá, e eu vou lutar por ele. Isso é muito importante. Eu trabalho bastante com adolescentes também. E é uma geração que é totalmente desconstruída. Assim, as meninas de 15, 16, 17 anos, elas têm noção de consciência de classe, de feminismo, de orientação sexual, da discussão LGBT. Então, as meninas de 15, 16, 17 anos, assim, elas já têm noção de causas. Então, é muito legal. Esses dias, num bar que eu vou muito, que chama Espeto Bambu, as donas são lésbicas e elas têm uma filha. E a filha delas tem acho que 15 anos. 15 anos é isso. Aí a mãe dela tava me falando que ela discutiu na escola e chegou em casa tremenda, passando raiva, porque ela falou que o professor dela fez uma discussão, tipo um debate, falando o que eles achavam de pessoas que eram transgêneros. Então imagina, olha que discussão legal e rica por uma sala de aula. A gente jamais teria isso. Jamais ia ter isso. Nunca teve isso. Nunca tipo... mesmo. Sim, e aí ela defendeu, falou assim, pra mim é normal, uma pessoa que nasceu e não se identifica com... A menina sabia, de 15 anos sabia isso. Ela sabia argumentar. E aí falou assim, quem aqui acha errado? Aí o outro menino falou assim, eu acho errado. Aí o outro menino levou a Bíblia pra desconstruir ela. Então ela pegou e ficou... Aí é muito uma coisa assim, que se depender dos pais, os pais educarem os filhos a ter raiva daquilo, eles vão ter. Tipo, isso é fato, assim. Tipo, mas eu acho que a reprodução da escola, porque, por exemplo, se eu entro numa escola e eu sou hétero branco e padrãozinho, não vou ser zoado. Se a maioria da turma começa a zoar um gay, eu vou zoar também, pra me enquadrar. Não vai ter mais isso. Porque esse menino... pode ser desconstruído também e falar pra pessoa, opa, acho ridículo, acho tosco. E mais pessoas vão falar, acho tosco, e menos pessoas vão zoar, entendeu? Então isso perde a força. Vai ter as pessoas que vão vir de casa também, porque, enfim, tem pai que é idiota, mas eu tendo a acreditar que tá diminuindo cada vez mais, sabe? Eu fiz uma discussão com eles esses dias, que foi assim, o que vocês acham do trans participarem dos Jogos Olímpicos? Tipo assim, o trans, ele pode participar com homem ou com mulher. E aí, nossa, foi uma discussão gigantesca. Tipo, tem que ser com mulher, porque ele se identifica com mulher. Mas aí eu comecei a jogar vários pontos pra isso. Tipo, mas aí o homem, ele nasce com músculos, né? E ele vai gerar o músculo. Então ele vai estar mais forte com a mulher. Aí elas falam assim, as meninas falam assim, se ele tomar hormônio, ele pode participar. Então, nossa, foi uma discussão muito legal. As crianças estão muito atenadas, cara. Sim, não, e crianças, tipo, é muito legal isso. Muito legal mesmo. Eu tenho muita fé nessa nova geração. Não, eu também. E eu fico muito contente com isso, porque tem muita criança, às vezes, ensinando os pais, né? E eu acho que talvez, como a gente já falou, e a gente falou até no episódio outro que você participou, Y, isso, né? A gente tem muita fé nessa geração por isso. Talvez a nossa geração que é toda quadrada vai morrer, as coisas vão melhorando a partir desse momento. Eu acho que os adolescentes atualmente eles têm muita consciência política sobre exatamente tudo. Eu sei que é exatamente o que vocês falaram,
Eu só queria falar de um ponto que não sei se vocês conhecem o Rotary. Ele é uma instituição filantrópica e eu fazia parte do Interact, que é um clube patrocinado do Rotary. Uhum. E aí, na minha época, quando eu participei do Interact, era só eu, sabe? Tinha muito pouca pessoa que realmente dava a cara a tapa e falava, olha, eu sou viado, não sei falar mais, pipopopó. E tinha trejeitos e brincadeiras e tal. Agora, só tem pessoas de 15 anos pintando cabelo de roxo, pintando unha, usando short curto, dançando até o chão, sabe? Nos eventos do Interact. Então, eu consigo muito ver que eles estão se empoderando, eles estão se conhecendo cada vez mais cedo, sabe? Uhum. Isso, óbvio, que é como a gente já estava discutindo no começo, sexualização e tudo mais, e aí a gente vai colocando coisa na nossa cabeça. Agora, a gente tem acesso à informação muito mais novo do que tinha na nossa época, porque eu também peguei nessa época, tipo, não tinha celular, tá, gente? Eu tinha celular com 17 anos, e aí eu tinha esse celular amarelinho que não fazia nada, então, né, vamos considerar que era um celular mesmo. Então agora a gente tem muito acesso à informação, então a gente consegue se empoderar mais, se conhecer melhor, e até porque também estamos quebrando cada vez mais tabu, porém tem muito chão ainda pela frente. Uhum. Sim, com certeza, é uma luta que ainda não acabou, a gente avançou, mas ela ainda não acabou. E eu quero deixar eu perguntar pra vocês, porque o seguinte, eu lembro que quando eu era criança e era taxado de uma criança viada e cobrado e apontado alguns comportamentos, eu ficava muito em dúvida, tipo, nossa, mas será que eu sou mesmo? Será que eu não sou? Porque eu tive essa coisa que a gente falou, que o Y falou, de tipo assim, ter uns envolvimentos com meninas, eu me apaixonei por meninas e eu ficava muito tipo assim, nossa, mas será que eu sou? Será que eu não sou? Eu fui ter essa certeza a partir do momento que eu fiquei com um cara e que eu disse, não, é isso mesmo, né? O que eu sinto com a menina não é isso que eu sinto como um rapaz. É isso que me satisfaz, isso que me completa. Eu lembro assim que o primeiro beijo que eu dei num outro menino foi com 10 anos. E eu contei isso no episódio que eu participei do Controle Y. Se você quer saber essa história, vai lá ouvir o episódio. Qual que é o episódio, Y? Gay do interior. Gay do interior. Eu não vou contar pra você. Você vai no Controle Y e ouve lá. E a partir do momento que assim, eu fiquei sempre com aquilo na minha cabeça, de tipo assim, não, mas é isso que eu gosto, é isso que eu quero. Pra vocês, como que foi o processo de confirmação de que você realmente é mais do que uma criança viada, você se tornou um adulto viado? Ou que não confirmou, no caso do Williamar, não sei se teve ou se não teve, se ele quer falar também ou não. Ou que mostrou pra ele, tipo assim, ó, eu sou hétero ou eu sou gay? Eu nunca tive um relacionamento com homem, tipo, eu nunca beijei um homem, eu nunca cheguei perto, assim, o suficiente pra sentir atraído. Eu já fui em várias baladas de LS e tal. Já teve um cara na balada que mordeu meu ombro, assim, eu falei, opa, cara, calma aí, né, assim e tal. Sério, mano, o cara chegou me mordendo, assim, eu falei, opa, calma aí, calma lá. Ai, gente, se alguém chegasse me mordendo, viraria um soco. Né, então, mas eu a sou gente super é muito briguenta, tá? essa gay é muito briguenta, gente, tá vendo? Olha aqui, Mundo da violência. Eu acho que eu vi de Diadema. Diadema não se Então, mas eu nunca beijei um homem ou encoxei um homem, assim. Na balada sempre fui muito respeitoso também, sempre fui respeitado também. Uma vez eu beijei alguém, não sei se era homem ou mulher, mas ele passou assim de costas, ia passar e do nada pegou, me puxou, meteu o beijo, a gente olhou um pro outro, deu joinha, segue o jogo. Mas eu acho que era uma mulher, então não valeu, então. E aí acabou que, como vocês sabem, fingi ser hétero com a Alana, e tô fingindo ser até hoje. Não sei se pode mudar isso, né? Muita gente só vai sair do armário depois de muito tempo, né? Porque, pra mim, agora eu sou hétero. Então, só Deus sabe lá pra frente. É que o Feliciano não descubra a Alana, né? Senão ele vai fazer protótipos dela pra distribuir. Vai tirar o sangue dela. Aí alguém esconde a Alana do Feliciano. Vai dentro do guarda-roupa. Né? Eu acho que tiveram 2 pontos, assim, bem importantes. Primeiro foi... Eu lembro que eu tava com a minha família. Tava todo mundo assistindo Fantástico, depois do jantar e tal, não sei o que. Todo mundo lá conversando e assistindo Fantástico. E aí, de repente, entra o Zeca Camargo e vai lá e fala assim, ela está de volta, depois de um hiato, não sei o que, a rainha. Aí começou a tocar Hang Up da Madonna. Uhum. Que era a primeira vez que estava passando no Brasil, com exclusividade no Fantástico. E aí eu assisti aquilo e eu fiquei tipo...
meu Deus, que é isso? Tipo, eu não conhecia Madonna. Não conhecia nada, eu não sabia que eu era gay. Falei assim, meu Deus, que é isso? Que maravilhoso essa batida e tal, não sei o que, né? Aí eu corri pra internet, entrei no Casar na época, né? Aqui divulgando a pirataria. Baixei, assim, comecei a pesquisar muito sobre ela e ver o trabalho dela com os homossexuais e tal, não sei o que. Muito foda, Madonna, muito foda, enfim. Aí, a partir disso, eu comecei também, acho que foi bem na puberdade, acho que Hang Up era o quê? 2005. 2005, eu tinha o quê? 15 anos, era bem o auge da puberdade, então... Sim, só um parêntese rapidinho na sua história. Eu ouvi essa música no rádio, porque eu escutava muito rádio. E eu ficava, meu Deus, quem é essa pessoa maravilhosa? Preciso conhecer. Essa música mudou a minha vida. Eu consigo definir a minha vida gay antes de Hang Up e depois de Hang Up. Sim, Nossa, e pra mim foi todo mundo muito tem essa marcante. música, então. Sim, essa música, gente, pra mim, tipo assim, se existir a cura gay, tocar essa música aqui pra todo mundo ver as gays tudo volta, gente. Porque, tipo assim, é uma coisa que eu não sei explicar. Tipo, me marcou muito, assim, marcou muito. Tipo, eu no sofá falei assim, meu Deus, que é isso? Meu Deus, as gays dançando, as gays se esfregando. Ela no meio das gays se esfregando na balada, esfregando a periquita no rádio. Ai, era maravilhoso, gente, amo. E aí, quando foi ver... Aí eu comecei, aí no auge da puberdade, eu comecei a entrar em tudo que eu precisava naquele domingo, fim de quase segunda-feira. E aí eu peguei... que eu quero nessa quarentena. Eu falei, gente, deleta minha catequese e minha crisma, eu quero ficar nesse rolê da Madonna. Cuspi a hóstia aqui. Então, aí o que acontece? Eu peguei e comecei a ficar muito na internet, que era bem nessa época que eu tava lá e tal. E aí, os hormônios e tal. E eu nunca gostei de pornô. Nunca gostei. Eu sempre tive muito repúdio, hétero, gay, todos pornôs, assim, eu não gosto. E aí pra mim Não não... fazia sentido assistir. Tô brincando. Qual? Não, deixa. Corta essa parte. Aí eu peguei e eu tentava entrar, tipo, eu entrava no bate-papo imagens eróticas e eu não me sentia atraído. E aí eu peguei e falei assim, eu acho que eu sou assexuado, porque eu não sentia prazer beijando mulher, eu não gostava de ver pornô, eu não gostava de olhar pro homem do pornô, não via foto de homem bonito, homem sozinho, não achava bonito, não achava atraente. Mas aí tinha um jogo, chamava Rabo Hotel. E aí era tipo um jogo online que você Eu criava jogo demais. É da minha época. Eu já fui locutor de uma rádio quando eu tinha 13 anos. Gente, o Rabo Hotel era tipo assim, é um hotelzinho que você cria seu avatar, você cria seu quarto, pode criar jogos lá dentro, lojas, não sei o quê. E você vai convivendo com as outras pessoas. Só que aí a taria é boba, tudo boba. Você não pode escrever você não pode escrever nada. Você não pode escrever cupre, nada. Só vai tipo assim, pode falar palavrão aqui? Tô falando um montão de palavrão. Pode. E vai tudo boba. E tudo vira boba. B-O-2-B-A, igual rabo. E aí, ok. E aí eu entrei como mulher. Eu tinha um amigo nessa época na internet, quando ele era Maurício. E aí a gente entrava na internet como fakes. E aí eu era Lady Violet e ele é Solanginha. E a gente entrava e ficava causando lá, pegando os caras. E aí o que acontece é que no Rabo eu comecei a dar em cima de um cara muito forte. E aí a gente começou a namorar no jogo. E aí ele passou pro MSN. Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço agora, né? Aí eu criei um MSN fake, fui no Fotolog, baixei um montão de fotos de uma menina e criei um MSN fake. E fui vivendo com o cara. Gente, eu fiquei nessa meses, assim. Aí ele começou a abrir o webcam. E aí eu tinha um webcam e eu falava, ai, não posso falar. A minha canta quebrada. E aí começou foto daquilo na foto. Minha canta quebrada. Eu ficava falando assim pra ele, né? E aí, nisso, ele ligava o webcam e ficava fumando narguilha no webcam. E aí começou umas putaria, a gente começou a fazer sex talk, né? Na verdade, eu conversava com ele. Eu tinha 16 e ele tinha uns 18, eu acho, né? E aí, um dia ele se masturbou no webcam pra mim. E aí eu falei, meu Deus, eu gosto de homem. Satanás, você conseguiu, Satanás. Me desviou, assim, porque eu assim, ali eu tive certeza. Eu falei, não, eu sou gay, ele é muito maravilhoso, eu gosto disso, é isso. Gente, eu já fiz isso no Skype, sabia? Com o pessoal do Rabo. A gente foi pro Skype e aí, tipo, a gente tem amizade até hoje, inclusive, eu e esse cara. E aí a gente fez esse negócio aí pro webcam. Nunca parei. Desde então. Fico fazendo esse negócio até hoje. Um caminho sem volta. E o seu, Otávio, qual foi a sua chavezinha que virou? Foi a Madonna também? Eu sempre brinco, gente, que tá interessado em algum cara hétero, coloca uma foto dele embaixo no CD da Madonna 3 dias. É batata. Funcionou comigo. Olha, peraí, eu vou muito fazer isso. Não funcionou comigo porque a Alana me deu, quando lançou o Hang Up, ela me deu esse CD porque eu amava essa música também. E não funcionou, não deu certo. Ela me deu até o CD. Ô, Alana, a gente tem uma coisinha pra contar pra você.
Não, mas é verdade. Tem uma amiga minha que ela namorava um cara na época. Ela namorou durante 5 anos esse cara na faculdade. E aí eu lembro que um dia a gente foi pra uma balada e ela levou ele. Eles estavam namorando já. E aí começou a tocar Hang Up. Aí ele pegou e falou assim, nossa, essa música é muito boa. E começou a dançar muito. Aí eu assim, Mas não era gay, assim, nada a ver, né? Preconceito meu, não era gay. É Tá que a vendo? música é boa, Dá pra gente. curtir a música, é gente. boa. A música é boa. Sim. Vamos fazer uma enquete, ouvintes. A pessoa gostar de Hang Up significa? Deixe seus comentários. Não, eu acho que tem música que é que eu acho que tem hinos, aquele, né, que discute a indústria musical. Eu acho que tem hinos que ultrapassam todas as barreiras. Tipo assim, Hang Up é um. Eu não sei se, por exemplo, Poker Face é mais gay. Tipo assim, eu não sei se um hétero já acha Poker Face muito. Olha que hino, muito foda. Não sei. Talvez não. Não, eu acho que seria Bad Romance. Bad Romance Nossa, também eu acho Bad Romance é gay, bom. assim. Mas eu acho que ultrapassa. O Bad Romance ultrapassa, porque eu já cantei em karaokê e os héteros vão tudo atrás, assim. Aquele. Nossa, muito bom. Igual a Jojo Todinho, leva o público. Se eu cantar Bad Romance, o público vem. O público vem, sabe? Mas eu acho que a minha virada de chave foi quando eu nasci, assim, da bucha da minha mãe. Aí, quando eu nasci, a partir desse momento foi a virada I'm born de this chave. way. I'm born this way. Mas não, tô brincando. Eu acho que foi, tipo assim, quando, sabe aquele estralo realmente falar, caralho, eu realmente gosto disso, foi quando um cara me mandou mensagem, oi, e eu quis responder com segundas intenções, sabe? Não foi o primeiro cara que eu fiquei, mas foi com ele o primeiro cara que eu conversei com, tipo assim, super segundas intenções e tudo mais. E aí aquilo foi a virada de chave, caralho, eu realmente sou bi, eu não passei por essa transição de, tipo, direto ser gay, eu sempre achei que eu fosse bi até meus 16 anos, tipo, há 4 anos atrás. Ah, mas isso é muito criança viada também, se achar que é bi pra dar aquela justificada. Suavizada, né? Não, gente, mas o negócio é que eu cato muita mulher até hoje. Tipo, tem festa que eu vou que eu fico com muitas meninas, tipo, eu não sei nem o nome das meninas que eu pego, sabe? Já peguei muitas meninas, pego até hoje, só que é diferente, sabe? Eu não sinto tração, eu pego porque eu tô louco, sabe? Quando a gente tá muito bêbado e tal, e aí eu acabo fazendo essas coisas, mas eu gosto mesmo de estar na cama, no rally rola, aquilo na mão, com um man mesmo, né? Uhum. Aquilo maravilhoso. Eu diria Sarah Shiva. E é nesse clima menor de 18 anos. Obrigado por ter desligado o podcast. Agora a gente vai pro Depois da Meia-Noite. After. É isso, gente. Mas é muito bom a gente ter essa percepção, porque realmente é isso, né? Por mais que você tenha sido uma criança viada, não significa que é isso que vai ser pra sua vida inteira. Vai depender de muitas outras variáveis, muitas outras questões que você vai crescendo e vai se descobrir. Isso, claro, se não tocar Hang Up antes de tudo isso. Se joga. E no Se Joga desse episódio tão homossexual, eu não vou indicar Hang Up da Madonna, porque se você não ouviu até hoje, devolve sua carteirinha, né, porque você tá falhando. Mas eu vou indicar um outro álbum que foi lançado recentemente, que, sério, nesse momento em que a gente tá com tanto baixo astral por aí, escute talvez o filho de Hang Up, que é o álbum Future Nostalgia da Dua Lipa, que tem essa mesma pegada, né, meio disco, meio anos... Sensacional. Gente, sério, escutem. Apaga a luz do seu quarto, coloca uma luz colorida, faz uma gin tônica e vai dançar esse álbum maravilhoso. E se divirta sendo quem você é. Essa é a minha dica pra você de hoje. Convidados, o que vocês deixam de lição de casa? O que vocês deixam de lição de casa pra nossa audiência? Olha, vai ser difícil combater essa sua indicação, esse seu homework, mas eu acho que eu vou deixar de dever de casa para as pessoas. Na verdade é uma coisa bem rápida, também bem fútil, que eu gosto muito. Eu vou indicar, a gente tem no Song Among Us, mas eu vou indicar agora também, porque eu gosto muito, eu sou apaixonado e me fez, sabe, pensar em várias outras coisas, que é As Vantagens de Ser Invisível. É um livro que eu gosto muito, tem o filme também. Eu acho sensacional a história, o conteúdo e tudo mais. Mas se for pra eu levar pra um lado LGBT, escutam 111 da Pablo Vittar, que tá sensacional. Amém, é de glorificar de pé, gente. E alto astral, tá? Seguindo essa vibe de indicar coisas pra esse momento, o que tem me ajudado muito é um podcast, indicando um podcast dentro de outro podcast, que não é o meu podcast, que é o Autoconsciente, é da Regina Gianetti. Eu achei muito legal e tem me ajudado muito nesses momentos. E eu hoje defino o meu mood como um pouco de mindfulness e um pouco de putaria. Então, assim, eu consegui equilibrar bem, assim, tá me salvando bastante esse podcast, tá me ajudando muito. O que eu vou indicar é um anime, porque na época do Anime Friends
a gente chamava de Encoxa Friends. E a maioria das pessoas do meu lado, que cresceram depois, se descobriram homossexual, eles ainda gostam de anime e isso liga muito a gente. E tem um anime muito bom na Netflix pra você maratonar nessa quarentena, chamado Carole Tuesday. O anime é dublado, muito bom. Ele aborda vários temas muito legais. A parte homossexual do tema dele homossexual é bem sutil. Na verdade é sutil. É uma forma natural de ser tratado ali no anime. A Lana me pegou assistindo e eu chorei umas 5 vezes. Ela olhou pra mim, você tá chorando de novo? Aí no outro dia, você tá chorando de novo? Aí no último episódio, você tá se acabando. E é muito bom, cara. É muito bom, vale muito a pena. Depois eu baixei no Spotify as músicas e fiquei ouvindo de novo. E vale muito a pena. É um abraço no seu coração, aquele anime. 2 temporadas, rapidinho. Vale muito a pena. Carole Tuesday. Maravilha. Gente, é isso então. Muito obrigado por vocês estarem aqui compartilhando comigo essas histórias, né, das nossas infâncias viadas. E como é que a galera acha vocês nas redes sociais, na internet? Bom, pode me seguir lá, é @Otávio Fernandes, ou também no meu podcast, @Toxicológico Podcast. A gente vai estar lá nos dois. E pode me seguir também no meu Instagram pessoal, gente. Eu posto muita merda. E durante essa quarentena eu tô fazendo uma sequência de vídeos meio X, que dá pra vocês tirarem uns risos aí. Então pode me seguir lá, @Otávio Fernandes. Isso, gente, só deixando muito claro, não é um Instagram escatológico, tá? Realmente, gente. A gente fala muito sobre questões sociais. Só que esse toxicológico aí é meio que pra poder contradizer com isso, sabe? São as situações tóxicas do nosso dia a dia e aí a gente discute isso. Pegou? Se vocês quiserem me encontrar, eu acho que o arroba mais que eu uso atualmente é o Instagram. Então é @controle_y. Lá eu também divulgo o podcast. Tudo que eu faço tá tudo lá, gente. Eu faço ilustres, os textos, tudo lá. E é maravilhoso. Obrigado. Vocês podem me encontrar no Cachorro Vênus, @Cachorro Vênus, é o meu podcast. E o meu Instagram é @Williamar mesmo. Meu pai me deu esse lindo nome que eu não sei de onde veio. Hétero, né, gente? O bom é que você pode ter um Insta só com Williamar, entendeu? Eu tenho. É isso, maravilhoso. Então, eu criei todos os e-mails da minha vida com Williamar, pra ninguém ter. Olha só. Privilégio. É isso, né, gente? Um nome como Madonna. E é isso, você que tá ouvindo, se quiser entrar em contato comigo, pode me seguir no @Fora do Meio Podcast no Instagram ou Facebook, ou Fora do Meio Pod no Twitter. Manda a sua história de criança viada, conta o que você achou desse episódio no Fora do Meio Podcast @gmail.com, e eu aguardo vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. Obrigado por ter ouvido até aqui. Meninos, muito obrigado de novo por estarem aqui comigo compartilhando essas histórias e dando uma animada nessa quarentena da galera. Eu que agradeço, muito obrigado, Fernando, pelo convite. Fico muito grato e muito feliz também. Que além de um grande admirador, agora colega de trabalho também, né? Podcasters. Então, muito obrigado mesmo. Eu também queria agradecer bastante. Adoro participar do Fora do Meio, gente. Minha segunda participação, me chama pra mais, sempre que puder. Alô, alô. Pode deixar, o Y, eu gosto demais do seu podcast. Ele é o podcast que me diverte, assim, nos momentos mais doidos da vida. Eu também queria agradecer meu pai, minha mãe. Um beijo. A todo mundo. Primeiramente a Deus. Obrigado, Fernando, por dar essa oportunidade aqui de tirar uma pessoa que é fora do meio e colocar dentro do meio. E eu gostei muito de participar, achei muito bacana. Sempre vejo seu podcast, você gravou com a Lana. Alguns episódios são muito engraçados, outros episódios são pesados, mas que tem que ser pesados. Mas realmente você faz um trabalho ótimo, cara. Só sucesso pra você, parabéns, viu? Não, obrigado, eu agradeço demais. Eu entendi uma coisa muito errada, por isso que eu ri. Nossa. O que você entendeu? Não entendi que era tipo baixaria. Eu falei que... eu sou meio velho surdo às vezes, gente. Eu completo umas coisas sempre pra safadeza. É muito péssimo, gente. Uma vez um cara falou assim, que gosto duvidoso. Eu, o quê? Bumbum guloso? Nossa, tipo, é muito errado. É a Mari Gonzalez da vida real. Tipo isso, eu sou muito surdo, gente. Não, mas de verdade, Williamar, eu quero te agradecer principalmente pela sua insistência em fazer o episódio com esse tema, gente. O Williamar me mandava e-mail toda semana pedindo, faz um de criança viada pra eu poder participar. E tá aqui, foi ótimo.
Eu adorei. E eu espero de verdade que tenha feito as pessoas de casa refletirem um pouquinho sobre a sua infância, sobre a infância daquele seu priminho que tá ali crescendo e tá só sendo criança. Verdade. Então é isso. Obrigado, gente. Um beijo e até daqui a 15 dias. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Bye, bye. Tchau. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.